Maravilha, maravilha. Fala aí, turma, tudo bem com vocês? Então, esse é o Jam, o canal que vai ajudar a soltar a sua voz com os 3 fundamentos. Eu sou o Arthur Lovalho e estou aqui para te ajudar nessa missão. E vamos lá, mais uma live hoje, live do dia 30 de janeiro de 2026. O janeiro que mais parece um ano inteiro, né? Né, turma? Agradecer a presença aí, quem está comigo. Francis Lay, banda. Como é que é? Instaliga, acho que é isso, banda Instaliga, o Jay aí, agradecer a presença de todo mundo que está junto comigo aí, e vamos que vamos, né, turma? Bom demais, um prazer enorme estar com vocês. Hoje, live aí, comentário fixado, né? Método infalível para cantar o 10-10. Vocês não podem perder hoje aí, então a live de hoje está muito legal o conteúdo, tá bom? Vou ajudar vocês com um método muito interessante, muito eficiente para você estudar canto. Beleza? Então, fica comigo até o final, porque lá no final da live eu vou contar para vocês o que é esse 10-10. Tá curioso para saber? Então fica comigo que eu vou te ajudar e vou te mostrar como que ele funciona, esse método infalível para aprender a cantar. Antes da gente começar, vamos lá. Tá assistindo aí pelo YouTube? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhuma novidade. Eu estou sempre aqui falando sobre canto e voz, tudo bem? Se você tem interesse em adquirir o meu curso de Canto Jam, aponte sua câmera para esse QR Code e adquira o meu curso de canto, onde eu ajudo a soltar a sua voz com os 3 fundamentos. Quer entender melhor sobre o curso? Quer entender melhor sobre o Jam, como ele funciona? Eu montei uma playlist para tirar todas as suas dúvidas sobre o meu curso de Canto Jam, tá beleza? O link para essa playlist está na descrição desse vídeo, se você está assistindo aí a live pelo YouTube. Maravilha, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Se você está assistindo aí no Instagram comigo aqui ao vivo, deixa a sua curtida e compartilhe a sua turma com a sua turma para a gente soltar a voz desse povo todo. Vamos que vamos, turma. Deixa eu já molhar o bico aqui. E antes da gente falar sobre esse método, sobre o 10-10, né? Eu preparei aqui para a gente começar um aquecimento vocal, alguns exercícios, vamos brincar um pouquinho com a voz, vamos brincar um pouquinho com notas musicais, com afinação, beleza? E aí, na sequência, eu apresento esse método para vocês. Vamos que vamos? E aí, vocês vamos interagir também, vamos interagindo. Só marcar isso aqui, beleza? Vamos interagindo aí, turma, vamos trocando uma ideia. Tendo alguma dúvida, vocês me mandem aí, tá bom? Vai ser legal demais, né? Como sempre tem sido mesmo. Bom, então para a gente começar falando, vamos falar aqui sobre vocalizes, né? O que é um vocalize? O vocalize ele pode ser, na verdade, várias coisas, né? O vocalize você pode usar ele como exercício, você pode usar ele como aquecimento vocal, você pode trabalhar coisas diferentes em vocalizes, você pode trabalhar respiração, apoio na respiração diafragmática, fôlego, afinação, semitonação, enfim, várias coisas, tá bom? Eu geralmente com os meus alunos eu trabalho vocalizes pensando mais em alguma coisa, em algum atributo técnico, sei lá, eu estou precisando trabalhar respiração com o aluno, eu uso vocalize, eu estou precisando trabalhar afinação com o aluno, eu uso vocalize, né? Mais nesse sentido, tá? Eu sou um professor que eu não fico, eu não uso metade da minha aula com aquecimento vocal, tá? Vamos dizer assim, que eu sou um professor um pouco mais moderno, né? Não tem essa pegada tradicional, tá? Inclusive, nós vamos falar melhor sobre isso, né? Sobre essas mudanças que vem acontecendo no ensino mais para frente na live. Beleza? Tá, então voltando na questão dos vocalizes. Então, enfim, né? Podemos usar os vocalizes com diferentes intenções, tá bom? Vamos aqui então, hoje vou trabalhar com vocês 3 pentacordes de diferentes tonalidades, tá? A gente vai fazer o
pentacorde de dó. Tô vendo que o teclado ficou um pouquinho torto aí, né? Deixa eu tentar arrumar aqui. E acho que agora vai ficar retinho. Deixa eu ver se vai ficar retinho ali, ó. É o toque, né? O professor é cheio dos toques, né, turma? Aí agora ficou bom. Maravilha, turma. Então nós vamos trabalhar o pentacorde de dó, pentacorde de ré e o pentacorde de mi. E aí existem as mais variadas infinitudes de vocalizes, né? Cada professor tem os seus ali, né, para trabalhar a voz da turma, então às vezes com coral, às vezes com os alunos de canto, aulas em turma, tá bom? Então, o que é um pentacorde? O pentacorde é o conjunto de 5 notas, né? E geralmente a gente usa 5 primeiras notas de cada tonalidade, né? Então aqui eu estou com o pentacorde de dó, né? Quais seriam, então, as 5 primeiras notas da escala de dó? Qual que é o pentacorde de dó? Dó, ré, mi, fá, sol. Bem facinho, né? Sabe aquela escala que todo mundo conhece? A famosa escala de dó, né? As notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Essas notas universais, todo mundo conhece? Então, nós tiramos o pentacorde de dó das 5 primeiras, que é dó, ré, mi, fá, sol. Beleza? Então, dó, ré, mi, fá, sol. Bem tranquilo, né? E se eu voltar? E voltar? Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Né? Parece bem mais fácil. Geralmente a turma tem mais facilidade para subir, né? Para ir do que para voltar. Então, se eu faço dó, ré, mi, fá, sol, é mais fácil do que eu fazer sol, fá, mi, ré, dó, né? Na verdade, a maior dificuldade dos alunos é exatamente com isso, né? Com voltar, né? Nem tanto em afinação. É mais com essa questão de coordenar, né, os pensamentos e tal, para conseguir voltar. Então, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Claro que a afinação também pode ser um problema a partir do momento que o aluno que seja um caso mais sério e mais mais, como é que eu posso dizer? Mais severo, assim mesmo, né, de afinação. Então, quando é esse contexto, aí você tem que trabalhar com o aluno melhor a afinação, né? Mas quando a afinação do aluno ela está tranquila, então o problema fica mais nessa questão de coordenar. Mais uma vez, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Entende? Um abraço aí, ó, pra banda, mais uma vez. Obrigado a turma que tá comigo. Banda Instaliga, pro Jay. Abraço para o Dan. Nossa. Danla Cantante, acho que é isso. Abraço aí também para o Rodrigo. Valeu, turma. Vamos que vamos. Vamos interagindo aí, deixem as dúvidas aí no chat, tá bom? Quem tá aí pelo YouTube também, pelo TikTok, beleza? E vamos que vamos. Voltando aqui. E aí, cada sequência de pentacordes nós vamos repetir algumas vezes, umas 4 vezes, depois a gente faz elas as 3 em sequência. Então, esse primeiro que nós analisamos foi o pentacorde de Dó, né? Da escala de Dó maior, mas eu não vou entrar nesses detalhes, né? O segundo pentacorde vai ser o pentacorde de Ré, né? E quais são as 5 primeiras notas da escala de Ré? É só você pegar a escala de Dó e começar do Ré e dar sequência. Então, se de Dó é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, de Ré vai ser Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Imagina que você está começando em Dó, Dó, aí você canta a nota Dó baixinha, né? Dó, aí você faz, e dá continuidade. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. É só você dar sequência, né? Então, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. É a mesma melodia, o mesmo desenho melódico, tá bom? Mas com essa diferença das... Não, primeiro tem a diferença da tonalidade, ela é um pouco mais aguda, né? Um tom acima. E também com a diferença das notas que você vai cantar. E como eu disse no exemplo de Dó, a mesma coisa serve para o exemplo de Ré. O maior problema é você cantar, né? Falar as notas corretamente, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá.
e voltar. Ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré. E cantando. Ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré. Então pode ser um problema aí, né? E aí o outro pentacorde que nós vamos treinar aqui vai ser o pentacorde de Mi maior. Tá? Quais são as 5 primeiras notas da escala de Mi? Mesma coisa do exemplo de Ré, mantém também para o exemplo de Mi. É só você manter a sequência, mas começando do Mi, né? Então, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Beleza? Olha que interessante. E se a gente for cantar, ó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Mais uma vez, a maior dificuldade dos alunos é em pronunciar, né, as notas corretamente, e nem tanto assim em afinação, e nem tanto assim na modulação também, ao cantar os 3 pentacordes, né? Ou dependendo da sequência que você for cantar. Beleza, turma? Sensacional? Vamos então fazer 4 vezes cada um e depois a gente faz os 3 na sequência. Vamos testar aí a habilidade de vocês em exercitar esse vocalize? Então, bora. Deixa eu colocar aqui um ritmo pra gente. Uns 60 BPM. Vamos que vamos, turma. Deixa o like aí de vocês. Compartilha com a turma. Beleza. 60 BPM. Tá ótimo. Vamos cantar comigo, então, 4 vezes de Dó. Lembrando, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Em 1, 2, 3 e Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Mais uma. Vai. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. 2, 3, mais uma. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E a última, 3 e Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Beleza. E aí? Foi difícil? O de Dó é o mais fácil, né? Agora vamos fazer o de Ré. Bora comigo. Lembrando, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Bora, 2, 3 e Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Mais uma vez, segunda, vai. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Terceira, vai. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. E a última, 3 e Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Maravilha! E agora, o último pentacorde, o pentacorde de Mi. Lembrando, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vamos comigo? Em 1, 2, 3 e Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. 2, 3 e Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. 2, 3. Terceira, vai. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. 2, 3 e Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Beleza. Fiz as 4 em Mi? Acho que eu fiz, né? Acho que eu fiz. E agora vamos fazer os 3 pentacordes em sequência. Pentacorde de Dó, pentacorde de Ré, pentacorde de Mi. A gente vai e volta. Faz Dó, Ré, Mi, Ré, Dó. Vamos tentar, turma? Na sequência é mais difícil, que embola as notas, né? Até vou tentar não errar também, que até eu erro. Vamos lá? 1, 2, 3 e Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. 2, 3, subiu. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. 2, 3, subiu. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. 2, 3, desceu. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Errei no teclado de novo. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Desceu, 3 e
Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Maravilha. Bom demais, turma. E aí, difícil? Conseguiram fazer? Deixa aí nos comentários se foi fácil, se vocalize. Se para você tá manha, se para você tá difícil. Se tá difícil, tem que exercitar mais, né? Um exercício assim bem básico, bem comum. E é um exercício muito bom. Beleza, vamos fazer mais uma vez para a gente dar sequência aí na live e falarmos do método. Vamos lá, mais uma vez? Os 3 pentacordes de sequência, como nós fizemos. Em 1, 2, 3 e... Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. 2, 3, subiu. Ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré. 2, 3, subiu. Ré, mi, fá, sol, lá, si, sol, fá. Agora eu errei. Vamos de novo. Meu rei no teclado, no estabanei. De novo, mi. 1, 2, 3 e... Mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi. Agora sim, 2, 3, desceu. Ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré. 2, 3, desceu. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Maravilha. Eu acabo me atrapalhando aqui no teclado e me confundo para cantar. Na primeira execução, aí eu errei no teclado, mas eu cantei certo, né? Agora eu errei no teclado e acabei cantando errado também. Mas tá vendo? É isso, né? Então, para eu, por exemplo, melhorar um pouquinho nessa execução aqui, apesar de fazer isso muito nas aulas, né? Eu acabei errando também. Mas, então, assim, é necessário treino. Né? Então, por exemplo, eu estou com dificuldade de cantar as notas, a questão é cantar a nota corretamente, né? Cantar a nota certa no lugar certo. Treino também, treino de coordenação, né? Isso é uma coisa muito bacana da música, né, turma? Que aí o músico ele acaba viciando, no bom sentido, nessas coisas, que são esses desafios, né? O músico geralmente gosta disso, né? O músico gosta de pensar, de raciocinar enquanto toca, né? De ficar ali com o cérebro fritando, né? Igual a gente fala, né? Maravilha, maravilha. Espero que você tenha conseguido, beleza? E se não conseguiu, persistência, que com exercício e com trabalho você vai melhorando, tá bom? Maravilha. Vamos dar sequência aqui. E aí agora eu já entro, feito esses vocalizes, vou tentar sempre, às vezes, quando o assunto for mais teórico assim, turma, igual na live de hoje, vou tentar trazer sempre um exercício, um vocalismo, uma brincadeira assim, tá? Para enriquecer a live, para enriquecer o nosso aulão aqui do Jam. Beleza? Então, para a gente começar a falar do método 10-10, lembrando o comentário fixado aí, né? Método infalível para cantar, que é o 10-10. Então, para a gente chegar lá no 10-10, vamos tratar de algumas coisas aqui, né? Para contextualizar. Queria perguntar para vocês o seguinte: quem está aí comigo na live, quem está aí comigo pelo TikTok, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês. A primeira pergunta de hoje. O que eu queria tratar é estudar. A pergunta, hein? Presta atenção. Estudar é fácil? Pergunto para vocês. Falem para mim. O que vocês acham? Quem está aí comigo? Deixa aí no chat. Estudar é fácil? Aproveita, não se esqueça de curtir a live, compartilhar com seus amigos, com todo mundo aí. E falem para mim, o que vocês acham? Estudar é fácil? Abraço aí pro F5 Soares. Valeu, Soares. O que vocês acham? Naturalmente, quando a gente faz essa pergunta, né? Os alunos eles começam a pensar nas problemáticas. Né? Naturalmente, a maioria das pessoas fala que não, né? E elas começam a pensar por quê, né? Turma, eu acho que considerar, eu acho que se a gente considerar cantar, não, estudar, é a pergunta, estudar não é fácil não, seja qualquer coisa na vida, né? Porque duas situações, a pessoa que gosta de estudar e a pessoa que não gosta. Se a pessoa não gosta, estudar não vai ser fácil porque ela não gosta. Fazer uma coisa que você não gosta é difícil, né?
E mesmo que a pessoa goste de estudar, eu acho que também a gente pode considerar que não vai ser fácil, porque você vai precisar de tempo, investimento, às vezes você não tem tempo, às vezes você não tem grana, né? Então, acho que a maioria das pessoas vão falar que não, né? Estudar não é fácil. Se for trazer para o canto, estudar música, é fácil? Acredito que não, né? E aí eu deixo uma segunda pergunta para vocês. Quais, então, pensando, né, se estudar não é fácil, quais os problemas que nós temos para estudar? Para pensar aí, eu queria estudar mais canto, eu queria melhorar minha voz, eu queria ficar com a voz mais bonita, eu queria cantar melhor, mas eu não consigo estudar. Por quê? Por que estudar não é fácil? Quais são os problemas que nós temos, então, para estudar? Quem está aí comigo? Boa pergunta, né? Ó, a gente pode pensar várias coisas, tá? Falta de tempo. Falta de tempo é um problema muito comum, talvez, né, o mais comum de todos, né? A pessoa quer, mas ela tem uma rotina difícil, ela tem a realidade de vida dela, o contexto dela, ela estuda outras coisas também, de repente ela faz uma faculdade, ela estuda pro cursinho, ela lê outras coisas, ela se interessa por outros, se intera, né, em outros assuntos, tem filho, tem outras atividades, faz academia, faz luta, enfim, faz comida, cuida de cachorro, então cada um tem sua realidade e o nosso tempo, e o tempo da maioria das pessoas é um tempo muito curto, independente da idade. Independente da idade, hoje em dia crianças têm mais tempo. Que nada. A agenda de criança hoje em dia é mais cheia que a minha, né? A agenda da garotada hoje em dia é loucura, tá? Então, assim, cada um tem essa realidade e um dos problemas, então, que nós temos para estudar é a falta de tempo, tá? Outro problema comum é a falta de concentração. Então, às vezes, mesmo você tirando um tempo para estudar, você consegue um tempo ali dentro dessa rotina difícil e maluca que nós temos, aí na hora que você vai estudar, você não tem um tempo de qualidade no estudo, né? E isso é um problemaço, né? Você não concentra, você não consegue um bom rendimento ali enquanto você está treinando, se perde no cachorro, se perde no celular apitando, se perde na TV, ou às vezes a sua própria cabeça que está um turbilhão de coisas ali, de problemas, e você não consegue se concentrar, né? Falta de ambiente, o ambiente adequado também é outro problema, que muitas pessoas têm dificuldade nisso. Às vezes você mora num lugar muito barulhento, você divide quarto com o irmão, sua casa é muito cheia de gente, você não consegue uma logística, uma locação legal para você estudar, né? Por exemplo, estudar canto é um problema porque faz barulho, e aí a pessoa pode incomodar o vizinho, pode incomodar um parente, pode ter vergonha de estudar na frente, ou mesmo com a porta fechada, mas vai ter vergonha de atrapalhar o outro, né? Falta de dinheiro, um problema muito comum. Né? Pô, eu queria estudar canto, mas não tenho dinheiro para investir. Né? Eu queria pagar o cursinho, mas é muito caro. Eu queria fazer uma faculdade, mas eu não consigo pagar um cursinho para me preparar. Então, e outros problemas. Esses são os problemas, né? Para a gente poder estudar. E a gente poderia aqui tentar analisar outros problemas, né? Que nós temos para conseguir estudar. Nesse método, no método 10-10, que eu vou passar para vocês, eu consigo te ajudar com dois desses problemas, que é a falta de tempo e a falta de concentração. Beleza? Então, vamos lá, daqui a pouco eu vou chegar com vocês, vou ajudar vocês nisso aí. Fica comigo aí, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é o método do 10-10. Então, para a gente falar do 10-10, só falta a gente entender uma mudança que nós temos hoje na nossa sociedade, se a gente comparar com um tempo atrás.
tá? Primeira coisa que a gente tem que entender e traçar um paralelo, turma, e comparar, é na diferença que nós temos na nossa sociedade de hoje com a de alguns anos atrás, tá? Antigamente, no ensino da música, nós tínhamos uma cultura de que o aluno ele tinha que estudar por muito tempo, né? Uma herança aí do ensino conservador da música, que era feito em conservatórios de música, né? Uma coisa que vem desde a Europa, que você tinha aquela ideia e aquela cultura de que o músico ele tinha que passar horas e horas por dia no treino do seu instrumento, né, para ele melhorar, para ele evoluir. Então se falavam de que para você ser um grande músico, você tem que estudar de 6 a 8 horas por dia. Né? E isso ainda no século XX era uma cultura forte que nós tínhamos. Né? Tinha muito isso no ar, né? Os professores falavam disso, de que para você ser um bom músico, você precisa de toda essa bagagem de carga horária para você conseguir aprender música. Só que, de lá para cá, muita coisa mudou, principalmente com a passagem para o século XXI e principalmente, mais ainda, com a tecnologia e com a internet. Né? A nossa forma de se relacionar com o tempo, turma, ela mudou. A tecnologia e a informação, ela mudou muito o nosso estilo de vida. Né? Muito. Se você é novo, aí, se você tem menos de 15 anos, pergunte aí para os seus pais, né? Como que era a vida sem a internet, né? Sem toda essa tecnologia, sem algumas ferramentas e aparelhos que nós temos aí no nosso dia a dia. A vida era completamente diferente. Completamente diferente. Né? Então a nossa forma de se relacionar com o tempo também mudou, inclusive eu comentei sobre isso na live da semana passada, tá? Mas hoje é um tema tão importante que eu quis fazer uma live só sobre isso, né? Então, o que mudou, né? Por exemplo, nosso tempo de ociosidade, ele se alterou, né? Hoje em dia, a pessoa ela não fica mais com esse tempo ocioso. Ela quer ocupar o tempo dela de qualquer maneira. Então, exemplo, hoje em dia ainda nós temos o transporte público, né? Nós temos, as pessoas ainda vão trabalhar, vão para a faculdade ainda usando o transporte público. Mas, por exemplo, os automóveis ficaram mais acessíveis de um tempo para cá. Antigamente, lá nos anos 70, nos anos 80, as famílias poderiam falar assim que era mais difícil de se adquirir um carro e uma moto. E essas coisas, com o tempo, foram ficando mais acessíveis. Hoje é mais fácil para as pessoas conseguirem um carro, conseguirem uma moto. E as pessoas gostam disso, porque elas entendem que elas ganham tempo para se locomover no dia a dia, para as atividades do dia a dia, né? Outra coisa que mudou também, com o aplicativo ali no celular, com a internet, com essas ferramentas, se você não tem um carro, se você não tem uma moto, você pode pedir um transporte por aplicativo, né? Um carro ou até com uma moto. Dessa forma, você ganha tempo, você não fica mais preso em um ponto de ônibus, né? Você não fica mais preso, igual você está no ônibus grande, no trânsito, aquilo vai demorar, tem que fazer paradas para embarque e desembarque de passageiros. Então, assim, a viagem de um transporte público, ela costuma ser mais longa, às vezes você tem que fazer baldeação, pega 2 ônibus, pega metrô, pega ônibus, isso tudo demora. De repente, se você tem uma moto, você vai muito mais rápido. Se você pede um transporte por aplicativo, você vai muito mais rápido. Então, ninguém quer perder tempo, né? Comida, a mesma coisa, pô, vou ter que fazer comida, vai dar um trabalho, vou ter que comprar coisa, preparar, esperar, não sei o que, ficar pronto, pôr no forno. Pô, eu peço aqui pelo meu aplicativo no celular e aí eu ganho um tempo, né? Então a gente quer sempre ganhar tempo, né? Por isso a nossa forma, a cultura com o tempo mudou tanto. Isso é muito relevante no ensino da música, tá? E aí com outras e outras coisas que nós podemos ficar aqui conversando e debatendo para a gente sacar, né? E entender onde nós queremos chegar. E aí o que acontece? Consequentemente,
acaba que nós também ficamos mais ansiosos. Porque a gente, justamente por querer ganhar tempo e querer fazer mais coisas, nós ocupamos mais o nosso tempo. Então, beleza, eu não vou demorar 2 horas do meu trabalho para minha casa. Eu vou pedir um aplicativo e vou chegar em 40 minutos. Me sobram 1 hora e 20. O que eu vou fazer com essa 1 hora e 20? Eu vou ficar à toa? Não, eu vou fazer uma academia. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, com a tecnologia, a gente ganha tempo. Nós temos mais tempo com a tecnologia, né? Mas o que a gente faz com esse tempo? A gente ocupa ele com outra coisa. Então, a gente consegue dividir mais o tempo do nosso dia a dia para fazer mais coisas. Só que, consequentemente, a gente fica mais agitado, a gente fica mais elétrico, a gente fica mais acelerado e isso aumenta a nossa ansiedade. Tá entendendo o cenário, turma? Tá entendendo o contexto e onde nós vamos chegar? Beleza? Corta então e vamos para a música. Vamos para o ensino da música. O que acontece? Então, justamente por causa dessa nossa necessidade de ganhar tempo, você pedir para um aluno de música estudar por esse tempo todo 5 horas por dia, cara, é inviável. É totalmente inviável. Se você está acompanhando aí comigo e você é professor de música e você está pedindo para o seu aluno estudar 1 hora por dia, olha, eu vou te falar uma coisa, isso aí é igual acreditar em Papai Noel, que, cara, é muito difícil o aluno conseguir. Claro, né, turma, que um número, vozes da minha cabeça, o número da minha cabeça aqui. 1 a cada 50, sei lá, 80 alunos de música aí vai ter essa diferença, vai ser esse aluno que vai ser. Sempre existirão músicos. Aquela palavra, quando você tem expertise no assunto, virtuosos. Sempre irão existir músicos virtuosos. Então, sempre você vai ter casos de um cara que estuda por muito tempo, né? Que estuda muitas horas por dia, sempre vai existir. Mas isso são exceções. Exceções. Então, com o tempo, nós entendemos, e principalmente também dentro do contexto da música popular, e com bons métodos, né? A internet, por exemplo, possibilitou isso, de difusão de bons métodos, métodos eficientes, métodos que se preocupam em ajudar o aluno no que ele precisa com o menos tempo possível, com a quantidade resumida de informações suficientes, né? Então, com tudo isso, com todo esse cenário, com todo esse contexto, os professores de música começaram a entender que não, opa, vamos resumir isso aqui, né? Não precisamos de tantas horas, tanto tempo assim de estudo por dia. A gente consegue diminuir isso aí. A gente consegue diminuir e pedir menos quantidade de estudo por dia para os alunos, né? Tá. E aí foi se diminuindo o tempo, né? O que era 6, 8 horas, começou a ser 2 e foi diminuindo. Hoje em dia, Tom, dificilmente um professor de música pede para o aluno estudar 1 hora por dia. Dificilmente ele vai pedir. Tá? Geralmente, o que os professores estão pedindo? 20, 30, 40 minutos de estudo por dia. Né? Justamente por causa disso tudo que a gente conversou aqui. Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, eu pedia 30 minutos. Depois eu passei para 15 minutos por dia, né? E aí eu cheguei no método 10-10, que é o que eu estou conversando com vocês, né? Que aí são os 20 minutos, é o que eu vou explicar agora, tá bom? Então, beleza, antes de eu explicar para vocês, finalmente chegamos aí no 10-10, vou explicar para vocês do que se trata, o método infalível aí, tá? Para você cantar. Vou mandar um abraço aqui para a turma, mandar um abraço para o Igor, para o Rodrigo, para o F5 Soares, abraço para a Amanda, para a Natália, para o Goianinha.
Goianinha. Acho que é isso. Um abraço aí pro Goianinha. Obrigado aí, turma, pela participação. Não se esqueça de deixar uma curtida e compartilhar a live, tá bom? Se você está assistindo a live pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu estou sempre aqui falando sobre canto e voz. Então vamos lá, finalmente falar sobre o método 10-10. Então, enfim, eu chego, né, com a minha experiência nesse resultado de peço para o aluno para estudar 20 minutos por dia, todo dia, beleza? É fácil? Não. Por quê? Já expliquei para vocês durante a live aqui, né? Não é fácil hoje em dia para o aluno tirar 20 minutos do dia dele para estudar, e mesmo se ele conseguir, eu consigo tirar 20 minutos, eu consigo me esforçar e tal. É difícil o aluno conseguir ficar 20 minutos concentrado. Professor, você está falando besteira, tá maluco, 20 minutos concentrado? Então vai lá estudar então. E me fala depois. É difícil. É muito difícil. Nossa cabeça, hoje a gente está sempre acelerado, a gente está sempre ansioso, mesmo que às vezes você nem tenha estímulos externos, sua cabeça às vezes ela tem dificuldade de parar, tem dificuldade de concentrar. Você vai pensar em problemas, você vai pensar em conta e tal. E também temos os estímulos externos, e principalmente isso aqui, ó, né? Apita, toca, te manda, é a mensagem no grupo da faculdade, é a operadora te cobrando da conta, é a mensagem do trabalho. Então, a gente acaba ficando atento muito a esses estímulos, muito do celular, tá? Mas outras coisas também, às vezes televisão, o cachorro, enfim, né, o barulho na rua, isso tudo atrapalha a gente a estudar. Na aula mesmo, turma, na aula presencial, por exemplo, antes eu tinha até o cuidado de pedir para o aluno, às vezes, colocar o celular no silencioso, desligar o celular, eu já desisti disso. Eu já perdi as forças. Nem me preocupo com isso mais não. O aluno, celular toca e fala, pode atender, né? Porque aluno, ele às vezes presta mais atenção no celular do que eu estou falando ali, estou tocando, estou mostrando para ele, ele está olhando para o celular. Ele pede licença, atende o celular no meio da aula. Enfim, essa é a nossa sociedade hoje em dia, né? Então, mesmo que sejam 20 minutos, não vai ser fácil. E aí, o que eu te prometi? Prometi que eu ia te ajudar no problema do tempo e da concentração. Então, mesmo 20 minutos sendo difícil, o que eu percebi, o que eu desenvolvi esse método 10-10? Eu pensei no seguinte, tá? E se o aluno fragmentasse, ele dividisse esses 20 minutos em duas partes, ele vai parcelar esses 20 minutos em duas partes de 10. 10 de manhã e 10 de noite. E aí eu pensei nisso, e antes de passar para os meus alunos, eu comecei a fazer eu mesmo. E aí eu percebi que dava certo. Tá, turma? Então, anota aí, esse é o segredo da live de hoje. Então, ó, comentário fixado, né? Como é que tá aí? Método infalível para cantar, 10-10. Então, chegamos. Essa é a dica. Anota isso aí, coloca na geladeira, coloca na testa, salva, printa, tira foto. Dá muito certo, turma, se você dividir esses 20 minutos de 2 vezes. Por quê? Você pensa assim, eu consigo estudar 10 minutos. Pode ser no cronômetro, você coloca lá o cronômetro, 10 minutos. Por ser uma quantidade rapidinha de tempo, isso favorece para você se manter concentrado. É mais fácil que você se manter concentrado em 20. Né? Então, te ajuda na concentração, né? E te ajuda no tempo, obviamente, porque, então, eu não preciso dos 20 minutos em sequência. Pode ser 10 de manhã e 10 de noite. Você pensa assim, 10 minutinhos de manhã e 10 minutinhos de noite, eu vou conseguir, né? E dá certo. E aí, o que os alunos me falam é o seguinte, mas vai me prejudicar na sequência, né? Às vezes uma coisa para você entender, você precisa de tempo, para você juntar as coisas, você vai precisar de tempo e tal. A sequência é importante. Concordo. Isso é um ponto negativo do método. Concordo com vocês. Tem coisa que você precisa de mais de 10 minutos em uma sequência para entender, tá? Só que se você colocar na balança os benefícios e os malefícios, te dá muitos benefícios. Esse método do 10S te dá muitos benefícios, que eu já comentei alguns aqui
com vocês, tá bom? E claro, né, Dom, pô, se você consegue, precisa de mais de 10 minutos e consegue, então vai embora, né? Tira 15, 20, 30, 40 minutos para estudar. Eu só estou passando um método eficiente para vocês e que dá certo e é uma opção, tá bom? Agora, duas coisas que a gente tem que considerar sobre esse método. Primeira, mesmo assim, mesmo tendo toda essa praticidade de tempo e concentração, eu garanto para vocês, não vai ser fácil. Ah, professor, pelo amor de Deus, 10 minutinhos? Então vai lá, faz você e me fala, tá bom? Às vezes o seu primeiro mês você pode começar bem, tá bom? Mas com o tempo, na terceira semana, você já vai começar a apresentar dificuldades, você já vai perceber que não vai ser fácil, tá bom? Então, assim, ele não é perfeito, é a primeira coisa, ele tem os seus problemas, não vai ser fácil, você vai ter que ter persistência, tá bom? Mesmo ele trazendo toda essa praticidade para vocês, tá bom? É necessário esforço, é necessário resiliência do mesmo jeito. E segundo ponto muito importante, tá bom? Esse método, turma, é um método, sabe aquele aluno de escola que ele precisa de 100 para passar, né? Não, 100 para passar não, ele tem a nota máxima é 100 e ele precisa de 60 para passar, que é a média, né? O mínimo de 60 ele passa e tal. Esse método é um método que você tira 60 em 100. É um método regular, né? Não é um método para você ser um grande músico, né? Para você aprender a cantar em 6 meses. Não, é um método para você aprender de uma forma regular. Sabe quando você tira 60 em 100, o que vem lá escrito no boletim? É regular, né? Você não vai ganhar um parabéns, é ótimo, muito bom. Não, é regular. Ele fez o que dava para fazer, passou, atingiu os objetivos, ano que vem passou. Então, assim, o mínimo que ele poderia fazer, ele fez para ele ter um desempenho regular. O método 10-10 é isso. É um método regular. Você não vai conseguir aprender. Você não vai aprender violão em 6 meses com o método 10-10. Você não vai ser o melhor cantor do Brasil no método 10-10. Vai ser um método funcional. Ah, professor, eu queria tocar umas músicas assim, de música popular no violão. Ele funciona? Funciona. E o tempo regular ali para você aprender a tocar é de 1 ano, 1 ano e meio. Normal. Regular. Entendeu? Funciona. Isso é o normal, é o que um aluno consegue, na média, é isso aí, para ele aprender a tocar, tá? O que um aluno que aprende violão em 6 meses tem? Que existe esses casos. Ele não estuda 20 minutos por dia. Ele estuda muito mais. 40, 1 hora, todo dia. Ou seja, mais produtividade. O que um Fábio Lima estudou para ser o Fábio Lima, um dos maiores violonistas do Brasil? Ele estudou muito mais do que 20 minutos por dia. Tá entendendo onde eu quero chegar? Aí ele ganhou um quê? Um excelente lá na notinha dele, né? O 10-10 é um método prático e regular, de um aproveitamento regular. E eu sei que isso é interessante porque isso atende a maioria dos alunos, porque a maioria dos alunos busca isso mesmo, né? Não busca ser o melhor músico do Brasil, né? Não busca o método que me ensina a cantar em 2 meses, né? A maioria dos alunos não estão procurando isso. Eles sabem que vai ser difícil e querem aprender no X tempo, ok? Eles não querem ser o aluno excepcional que aprendeu em pouco tempo, não. Quer tocar com a família, quer aprender a cantar na igreja, quer ajudar na igreja, enfim, são coisas básicas. Ou seja, então dentro desse cenário, desse contexto, o método 10-10 vai te ajudar muito, eu tenho certeza. Viu, turma? Ó, é muito bom. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, tá? Mas eu sei que dá certo. Tanto por experiência própria, quanto até para os meus alunos que eu sei que fazem isso e colocam isso em prática. Tá bom? Então, essa é a dica de hoje, o método 10-10. É igual eu falei, anota em todo lugar. E eu te encorajo, né, para você
testar isso. Se você tá no YouTube aí e falou, pô, queria aprender, tenta por esse caminho, né? Queria aprender a tocar alguma coisa, cantar. Vai por esse caminho, 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos de hoje. Falei que não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que você consegue. Beleza? Abraço aí para Natália, para Saraí. Natália mandou os aplausos, legal demais, 10/10. É isso aí, vamos que vamos. Valeu a participação de todo mundo. Espero ter ajudado vocês. E é aquilo, turma. Se você tem interesse em adquirir o meu curso de canto, Jam, aponte sua câmera para esse QR Code e adquira o meu curso, onde eu ajudo a soltar a sua voz com os 3 fundamentos do canto. Outra coisa também, se queria entender melhor sobre o curso de canto Jam, tem interesse em adquirir, mas tem dúvidas, quer saber como é que funciona? Eu preparei uma playlist com vídeos falando sobre o curso para tirar todas as suas dúvidas sobre o meu curso de canto Jam. Então, não perde essa playlist, o link para acessar, perdão, engasguei aqui. O link para acessar essa playlist está na descrição desse vídeo, se você está assistindo aí pelo YouTube. Então, por hoje é só, vamos que vamos. Não almocei ainda, deixa eu almoçar. Live comigo aqui, turma, toda sexta-feira ao meio-dia, beleza? E vamos que vamos. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado a todo mundo que participou, turma. E é isso, nos vemos na semana que vem, nesse mesmo horário. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Flávio entrou aí, finalzinho. Flávio, grande abraço aí para você, meu querido. Live toda sexta-feira, meio-dia. Tem interesse em aprender a cantar, aprender a usar melhor a voz? Tô contigo, vou te ajudar. Beleza? Nos vemos na semana que vem. E não se esqueça, já estudou música hoje? Bora começar. E tamo junto demais. Deixa eu almoçar, tô com fome. Fui!